Já sentiu um arrepio na espinha ao olhar para um espelho escuro? Ou recebeu uma mensagem estranha de um número desconhecido? E se lendas como a loira do banheiro ou o homem do saco não fossem apenas histórias do passado, mas estivessem te observando agora, através das câmeras do seu celular ou das sombras da sua casa? Neste vídeo, você vai mergulhar em 3 histórias de terror baseadas em lendas urbanas brasileiras, reimaginadas com um toque moderno de vigilância assustadora que vai te fazer questionar o que está escondido no canto do seu olho. Essas histórias não são só para assustar, elas vão te fazer refletir sobre os medos que carregamos no dia a dia e como o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos. Já se perguntou o que faria se visse um vulto no reflexo do seu quarto ou recebesse um vídeo de você mesmo, filmado por alguém que não deveria estar ali? Fique até o final para descobrir e sentir o impacto dessas lendas que continuam vivas. Gostou do clima? Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo de terror como este. Primeira história. O espelho que vigia herdar. Um objeto da família costuma trazer afeto, cheiro de passado e a sensação boa de pertencer a uma história maior. Com Ana, veio também um frio discreto, uma pontada de desconfiança que ela abafou por anos, porque a vida adulta pede pressa, boletos pagos e noites mal dormidas, e ninguém quer perder tempo discutindo com um espelho antigo de moldura pesada que sempre esteve ali no canto do quarto, testemunha das manhãs corridas, das saídas apressadas e de silêncios que ela fingia não escutar. Na infância, a avó falava baixo sobre coisas que a gente não deve chamar pelo nome. Dizia para evitar olhar para vidros no escuro. Aconselhava Ana a lembrar que certas superfícies não só devolvem nossa imagem, como também guardam restos do que já fomos. E naquele tempo, a menina ria, porque o mundo parecia iluminado demais para temer sombra. Anos depois, a sombra voltou com jeito de sussurro quando, numa noite de chuva fina, o reflexo atrasou meio segundo. Os olhos no espelho piscaram antes dos dela, como se o vidro estivesse impaciente. Ana parou, levou a mão ao rosto, faltou ar por um momento e, por orgulho, decidiu. Isso é sono, isso é a rotina me pregando peças. O desconforto virou companhia. Ao atravessar o quarto com a luz apagada, o corpo arrepiava, a nuca pesava e a sensação de presença ao fundo se tornava tão concreta que Ana passou a dormir de luz acesa, coisa que jurara nunca fazer. O primeiro alerta veio em forma de mensagem. Um número sem foto enviou: "O suéter cinza te deixa com cara de domingo." E ela ficou tensa porque a frase descrevia exatamente o que vestia naquela hora. Pensou em amigos brincalhões, risos de mau gosto, algum conhecido com acesso à sua vida e respondeu: "Quem é?" Do outro lado, silêncio. Minutos depois, outra mensagem: "Você não devia ficar de costas para o espelho quando penteia o cabelo." Ela travou. Sentiu vontade de jogar aquele móvel pela janela, mas uma parte dela, a parte que lida com o mundo racional, preferiu colar uma manta preta sobre a moldura e prometer a si mesma que aquilo encerraria a questão. De madrugada, acordou com o barulho suave de tecido arrastando. A manta estava no chão, dobrada com cuidado, como se alguém tivesse se dado ao trabalho de respeitar o objeto e, ao mesmo tempo, desobedecer à dona da casa. Com o passar dos dias, a tensão achou frestas por onde crescer. Ana percebeu pequenas mudanças na rotina do quarto. A cadeira um pouco deslocada, o frasco de perfume alguns centímetros adiante, uma mecha de cabelo presa na borda do espelho, e ela sempre recolhia os fios. O celular, antes companheiro para driblar a solidão, passou a soar como ameaça. Uma noite, veio um vídeo curto. O próprio quarto, sem ninguém, luz apagada, e no reflexo, um movimento lento, algo como uma mão que desenhava círculos no vidro pelo lado de dentro. Ela deixou o aparelho cair no colchão, a pele formigando, enquanto lembranças da avó explodiam na memória. Não nomeie o que lhe olha pelo vidro, não faça pedido, não brinque de chamar, não devolva o olhar quando estiver escuro.
Ana descobriu que tinha medo da própria curiosidade. Quando o medo atravessa a porta, a gente busca explicações. Ana comprou uma luminária nova, instalou um sensor de movimento, passou horas lendo sobre distorções de percepção, tentou repetir para si mesma que tudo tinha um motivo lógico e, ao mesmo tempo, buscou o lado de dentro. Começou a escrever pequenos relatos numa caderneta, registrando horários, sensações, sonhos, para rastrear padrões e recuperar o controle. Essa foi sua primeira solução prática. Tirar a experiência da cabeça e colocá-la no papel, dar contorno ao que parece grande demais na madrugada, trazer para a luz do dia o que se amplia no escuro. Anotando, ela percebeu. As mensagens chegavam sempre que ela passava mais tempo diante do espelho sem perceber, quase como se a atenção prolongada abrisse um canal. Reduziu o tempo de frente para o vidro, passou a arrumar o cabelo longe dele, trocou a maquiagem rápida por uma rotina na sala, com um espelho pequeno e portátil. O corpo agradeceu com um sono menos pesado e os recados diminuíram por um tempo. Até que surgiu o bilhete grudado ao pé da moldura. A gente fala quando você desligar. A letra era irregular, parecendo traçada com ponta de metal no verniz antigo, e o recado não parecia ameaçador. Era pior. Soava íntimo. Nesse dia, Ana decidiu buscar ajuda de verdade. Contou a um amigo de confiança, não por acreditar que fosse uma coisa sobrenatural, mas porque segurar sozinho uma experiência estranha é um modo eficiente de piorar o que já pesa. O amigo sugeriu duas frentes, técnica e simbólica. A técnica incluía verificar se o apartamento tinha campos de interferência, desligar a tomada do espelho retroiluminado embutido, um recurso antigo que ela nunca usara, mudar o espelho de lugar, instalar uma câmera voltada para a própria moldura para observar objetivamente o que acontecia quando ela não estava olhando. A simbólica pedia que Ana recuperasse sua relação com a casa, que falasse em voz alta no quarto ao acordar, marcando seu território, repetindo frases simples como "Esse espaço me pertence" e "Eu escolho o que vejo e o que não vejo". Não é magia barata. É um jeito do corpo lembrar quem manda no ambiente, de reprogramar a mente cansada que, à noite, vira palco de qualquer sussurro. As duas frentes geraram efeito. Ao deslocar o espelho para a parede oposta, a dinâmica do quarto mudou. O caminho até a cama ficou livre, a luz do abajur passou a se distribuir sem bater no vidro, e uma parte da ansiedade se dissolveu. A câmera, apontada diretamente para a moldura, configurada para gravar apenas quando detectasse movimento, registrou noites inteiras de nada. Isso deu a ela alguns dias de paz. E a paz deu espaço a lembranças mais brandas da avó. A velha rotina de abrir as janelas cedinho, de acender uma vela perfumada de vez em quando, de agradecer pelo café quente. Pequenas soluções concretas começaram a curar dores difusas, dormir em horários mais estáveis, caminhar no fim da tarde, falar com gente de verdade, reduzir a presença do celular no quarto. Quando a gente cuida do básico, o que é grande perde alimento. Foi então que a última mensagem chegou, diferente das outras. Não havia vídeo nem foto, apenas texto. "Gosto de quando você sorri sem olhar para mim." Parecia carinho, mas doeu como invasão. Ana respirou fundo e, pela primeira vez, respondeu sem raiva. "Eu escolho o que me escolhe." Silenciou o número, apagou o histórico, esvaziou a galeria, removeu o espelho do quarto e o levou para a sala, onde bate sol em quase todas as manhãs. Nesse gesto simples, devolveu a si a possibilidade de descansar. Ela aprendeu que algumas coisas nós não entendemos. Ainda assim, existe muito que podemos ajustar. A paz, nesses casos, não é um fim absoluto. É um intervalo que a gente protege com rotinas, afeto e limites. À noite, às vezes, em sonhos, ela vê um brilho de vidro a uns passos de distância, como se alguém observasse da borda. E quando desperta, lembra da caderneta, anota a imagem, bebe água e volta a dormir, porque agora
Sabe que o que ela alimenta cresce, e o que ela deixa de alimentar enfraquece, mesmo que no fundo ainda exista um reflexo que parece piscar no tempo errado, como se aguardasse uma brecha, uma falta de luz, um retorno que ela não pretende conceder. Segunda história. O número que nunca aparece. Carlos se orgulhava do senso prático, do tipo que desmonta e remonta qualquer problema até restar apenas o esqueleto lógico, quantificável, sob controle. Trabalhando em casa, ele aprendeu a confiar nos aplicativos, nos lembretes, nos horários cravados. Aprendeu também a tolerar o silêncio de certos dias, aquele vazio pontual de quem mora sozinho e precisa preencher os espaços com música, podcasts, vídeos. Quando o celular vibrou às 13h17 com uma notificação de vídeo, ele não estranhou de início. Estranhou ao abrir o arquivo e ver a própria cama filmada de um ângulo impossível, como se a câmera estivesse a meio metro do travesseiro, olhando para ele com uma paciência antiga. A imagem tremia de leve, havia um ruído abafado que lembrava respiração, e no final, um corte seco para o escuro, como se o observador tivesse fechado os olhos. O primeiro impulso foi levantar, acender todas as luzes, checar as portas. Fez isso num estado entre a lucidez e um medo infantil que há muito não sentia. Voltou ao quarto e encontrou o segundo arquivo, o sofá da sala, vazio, e ele, ao fundo, entrando pela porta com cara de susto, o celular na mão. O vídeo estava chegando ao mesmo tempo em que ele vivia a cena. A mente treinada para a razão busca pontos de apoio. Carlos abriu as configurações do aparelho, verificou permissões, analisou os aplicativos que tinham acesso à câmera, apagou os desnecessários, rodou um antivírus, reiniciou. O coração, porém, ficara inquieto. Enviou mensagem. Quem está aí? Não veio resposta. A madrugada seguiu, e com ela a sensação de que a casa tinha olhos. Nas manhãs, ele tentava se convencer de que tudo era produto de algum malware, uma brincadeira de péssimo gosto. Alguém invadira a rede Wi-Fi. Trocou a senha, separou uma rede só para dispositivos, desligou a assistente de voz que raramente usava. O alívio durou 48 horas. Na terceira noite, a luz do corredor acendeu sozinha, o celular vibrando com uma sequência de vídeos curtos que mostravam as mesmas cenas de casa, mas com sutil diferença. Em cada um deles, havia uma sombra na margem do enquadramento, um contorno que não se definia, aproximando-se a cada novo arquivo. Nessa altura, ele contou a Júlia, amiga antiga e analista de segurança. Ela respondeu com checklist: alterar chip e número, fazer backup offline, formatar o aparelho, usar autenticação física em tudo, atualizar o roteador, trocar senhas, verificar se não havia dispositivos desconhecidos conectados, checar as tomadas por microcâmeras, tampar a webcam do notebook, afastar o celular do quarto à noite e, principalmente, fazer uma limpeza emocional. Medo gosta de hábito, muda tua rotina de noite, deixa o celular fora do quarto, lê um livro, toma chá, toma posse da casa de novo. Ele seguiu o passo a passo como quem troca o pneu no meio de uma tempestade. Funcionou por uma semana. O sono veio pesado, o corpo agradecido e o mundo pareceu voltar ao eixo. Até a madrugada em que o aparelho novo, virgem, tocou. O número que enviava os vídeos não existia nas listas. Não se completava ao tentar retornar ligação. E os arquivos chegavam como links que abriam uma área vazia. O conteúdo só aparecia quando ele olhava por tempo suficiente, como se fosse ativado pelo foco. O primeiro mostrava a cozinha às 2h, uma cadeira puxada devagar, o barulho baixo de algo sobre azulejos e a voz de uma mulher dizendo quase em sussurro: "Não é a primeira vez que eu te vejo." A frase bateu num lugar específico do peito, ele não tinha certeza do porquê. O segundo arquivo era a sala. A mesma voz, agora de perto, perguntando: "Lembra quando apagava a luz para ver se o medo passava?" Carlos fechou a janela do app e apelou ao velho truque de ligar para alguém. O telefone de Júlia caiu direto na caixa. Ele abriu a porta da sacada para respirar.
A cidade dormia quase inteira, exceto por um vizinho que teve a mesma insônia e acenou de leve. A simples presença de outro humano acordado segurou o pânico pelo tempo necessário para ele pensar. Soluções de emergência entram quando a gente encosta no limite. Carlos reuniu forças para fazer uma coisa que evitaria em qualquer outra circunstância. Contou para o síndico e para alguns vizinhos próximos. Criou um grupo pequeno para comunicação de madrugada, combinou sinais simples. 2 batidas na parede para pedir ajuda, luz da sacada piscando 2 vezes para avisar presença, áudio curto para confirmar que está bem. Compartilhou com Júlia o acesso a um serviço de armazenamento seguro para que os vídeos fossem salvos automaticamente em espelho, sem depender do humor do aplicativo que vivia falhando. Ele percebeu que parte da dor vinha da sensação de invisibilidade. Dividir o peso com uma microcomunidade não eliminou o inexplicável, mas devolveu a ele a sensação de pertencimento. E ao contrário do que o orgulho às vezes indica, pedir ajuda não o fez parecer fraco. Colocou um limite em quem quer que estivesse, por dentro ou por fora, tentando se impor. As próximas semanas foram uma dança estranha entre normalidade e absurdo. Alguns dias, nenhum arquivo. Outros, vídeos que pareciam gravados do teto, da quina do guarda-roupa, do vão da porta do banheiro. Em um deles, o enquadramento pegava somente a maçaneta da porta de entrada e o movimento lento da trava girando sozinha, como se dedos invisíveis a tocassem. Ele começou a marcar horários em que a casa ficaria sem dispositivos ligados. Aprendeu a deixar o celular carregando fora do quarto, dentro de uma caixa de metal improvisada que bloqueava sinais. Voltou a cozinhar, cortar legumes, temperar a panela, mexer um molho quente. E sentiu o corpo agradecer. A mente cheia de cheiro e tarefas simples não abre tanta margem para fendas obscuras. Descobriu que caminhar na luz da manhã, ver gente viva com pressa, esvazia um pouco os depósitos de angústia noturna. Os vídeos, porém, insistiam no mesmo tom íntimo, como se quem os mandava vivesse com ele. Em uma noite, a voz feminina trouxe outra camada. Não é sobre câmeras, é sobre o que você acha que ninguém vê. Essa frase apertou um gatilho antigo. Carlos lembrou de uma história da infância, quando tinha medo de ser visto chorando no escuro. Medo de admitir que o silêncio pesava mais do que ele suportava. Fez uma coisa simples e corajosa. Marcou uma conversa com uma terapeuta. Não para falar de fantasmas, mas para falar de vulnerabilidades. O consultório, acolhedor, devolveu a ele uma ferramenta que parecia boba e era poderosa. Nomear os medos em voz alta, fora de casa, em um espaço seguro. Curiosamente, depois das primeiras sessões, os arquivos perderam parte do poder. Ele os recebia, salvava, anotava e seguia a vida. Quando a gente se autoriza a olhar, o que nos assombra perde a vantagem do segredo. Você que escuta talvez reconheça isso. O jeito como o corpo trava diante de algo que a mente não explica, a vergonha de admitir que precisa de ajuda, a tentativa de carregar sozinho um peso que pertence a mais mãos. O caminho de volta, quase sempre, passa por 3 verbos simples: falar, ajustar, cuidar. Falar para não adoecer por dentro. Ajustar para mudar o que está ao alcance. Cuidar para lembrar que seu espaço merece ser vivido com tranquilidade, com rotina que protege, com escolhas que dizem: daqui para dentro eu decido. E quando, numa madrugada qualquer, o celular vibrou de novo e ele viu a própria porta se abrindo num vídeo com data do dia seguinte, Carlos sentiu o medo que qualquer pessoa sentiria, mas já não estava sozinho. Mandou a palavra combinada para o grupo, ouviu 2 batidas na parede do vizinho, respirou e esperou, com a certeza de que, venha o que vier, existe um chão feito de gente e de limites que não serão cruzados sem que ele perceba. E mesmo assim, ao fechar o aplicativo, notou na barra de notificação um ícone que não reconhecia, um olho minúsculo que piscou e sumiu,
como se uma história maior ainda estivesse escrevendo o próximo capítulo em algum lugar que ele esforçava para não alimentar. Terceira e última história. O Homem do Saco em tempos de tela. Todo mundo cresceu ouvindo variações sobre figuras que rondam, que recolhem o que sobra, que aparecem quando a casa está silenciosa. Joana achava que histórias assim serviam para impor limites a crianças, não para inquietar adultos que trabalham em home office, cuidam da vida aos poucos e tentam manter a cabeça no lugar entre prazos, reuniões e o barulho das notificações. O quintal de sua casa térrea sempre foi refúgio, pés descalços pela manhã, café na companhia de passarinhos e o sol escorrendo pelo muro. Instalou câmeras faz tempo, mais para vigiar o portão do que por paranoia. E certa tarde, durante uma reunião por vídeo, viu na tela um reflexo passar pela janela, aquele traço escuro que a gente atribui à sombra de nuvem ou folha de árvore. Ignorou. Mais tarde, reviu a gravação por hábito profissional e lá estava. A silhueta alongada de um homem, com um saco pendendo do ombro, cruzando ao fundo em passo lento, como quem conhece o caminho. O peito apertou. Ela pausou, voltou alguns segundos, tentou aumentar a imagem, e a internet respondeu com aquela pixelização que transforma tudo em mosaico. O incômodo ficou. Nos dias seguintes, vizinhos comentaram coisas parecidas. Uma vizinha relatou ter visto, no canto da filmagem de sua campainha, à frente de um chapéu gasto, sombra que encobria o rosto. Outro falou de uma falha de energia de poucos segundos, sempre por volta de 3 da manhã. Tempo suficiente para as câmeras reiniciarem e perderem justamente o trecho que mais interessaria. As conversas ao portão revelaram um padrão. Pequenas interferências, registros cortados, um saco que parecia se mover como se algo respirasse ali dentro. Joana deixou de achar graça. O som no quintal mudou. Passou a ouvir passos onde antes havia só vento. E na madrugada seguinte, acordou com um ruído macio, como pano roçando no piso. Pegou o celular pela metade do sono, abriu o aplicativo de monitoramento e viu a imagem congelar por 5 segundos. Quando voltou, o enquadramento mostrava o portão, e do lado de dentro, parado, um corpo alto com a cabeça baixa, segurando por um momento que durou demais o fio invisível entre observador e observado. Existe uma dor específica em se sentir invadido no lugar onde a gente descansa. Esse foi o estalo que fez Joana mapear saídas reais. Primeiro, o básico: reforço na tranca, trincos novos, sensores nas janelas, iluminação de presença no quintal. Segundo, rede de apoio. Criou com os vizinhos uma ronda gentil. Nada de paranoia militarizada. Apenas um combinado de olhar o quintal do outro quando acordar para beber água, de mandar mensagem rápida se notar algo fora do comum, de acionar uma lista curta de contatos em caso de ruídos estranhos. Terceiro, cuidado interno. Percebeu que a falta de sono piorava tudo e reorganizou seu fim de noite. Reduziu telas, ficou sem redes sociais por uma semana, substituiu a última olhada no celular por um banho morno e por folhas de papel na mesa, onde anotava sonhos e sensações, para que o corpo dispensasse a ansiedade de acordar com lembranças misturadas. Essas soluções não eliminaram a possibilidade de alguém rondar, mas devolveram a ela parte do controle, e controle, em tempos de incerteza, é remédio. A história não parou. Uma semana depois, chegou por e-mail uma foto tirada de dentro do quarto, de ângulo alto, como se uma câmera estivesse no canto superior da parede. Joana, dormindo, e aos pés da cama, aquela figura com o chapéu, o saco encostado no tornozelo, o rosto apontado para a lente. Ela gelou por dentro. Conferiu todas as entradas, procurou marcas, verificou a posição dos móveis, nada. Chamou um técnico, que vasculhou as paredes com um detector, olhou tomadas, interruptores, luminárias, e não encontrou dispositivos escondidos. O técnico deixou um conselho prático que soou simples e eficaz. Desconecta o que puder durante a noite, cria ilhas desconectadas. Às vezes, o silêncio do sinal ajuda o corpo a baixar a guarda.
Somou a isso uma conversa importante com uma amiga que também mora sozinha. Falaram sobre medo, sobre o peso de ter que ser forte o tempo todo, sobre como é injusto o mundo forçar a gente a virar vigilante permanente da própria casa. A conversa devolveu a Joana uma autorização. Ela não precisava resolver tudo sozinha. Com a vizinhança envolvida, estabeleceram novas regras de convivência que também eram formas de cuidado. Trocaram lâmpadas por versões inteligentes com temporizador e, ao mesmo tempo, pactuaram com o técnico do bairro horários para manutenções, de forma que falhas não se confundissem com interferências inexplicáveis. Vizinhos combinaram de deixar objetos ao alcance da câmera em posições marcadas. Se algo mudasse de lugar, saberiam. Um senhor da rua de trás trouxe uma sabedoria antiga: colocar campainhas manuais de latão em pontos estratégicos. O barulho distinto de metal ajuda a perceber presença. Medidas simples, quase artesanais, criaram uma camada a mais de dissuasão. A dor de antes, que era flutuante e sem forma, começou a ganhar resposta concreta, e é bonito perceber como a soma do pouco de cada um vira barreira firme contra aquilo que ameaça. Joana também decidiu revisitar a própria casa com carinho. Fez uma limpa nos objetos que acumulavam poeira e lembranças pesadas, abriu espaço para a luz entrar, mudou a cama de posição para não ficar de frente para a porta, trouxe plantas para perto das janelas, reorganizou livros, encontrou fotos que lembravam momentos em que se sentiu corajosa. O quarto ganhou novo ar. Na primeira noite depois dessas mudanças, ela dormiu como há tempos não dormia e acordou com uma calma que parecia ter desaprendido. O aplicativo de câmera mostrou uma madrugada sem registros. Ela sorriu sozinha, com aquela alegria tímida que a gente sente quando acha o caminho da casa após se perder por ruas parecidas. Nem tudo se resolve de vez. Alguns dias depois, de manhã cedo, quando abriu o portão para regar as plantas, encontrou no chão do quintal um objeto simples. Uma fita de pano enrolada, velha, cheirando a mofo. Ela a pegou com cuidado e percebeu que um dos nós tinha formato de laço infantil. O estômago revirou. Levou a fita até a lixeira com a sensação de que havia, ali, uma tentativa de instalar um símbolo dentro de sua rotina. Decidiu não alimentar. Reforçou as pequenas liturgias que vinha praticando. Fechar o dia com gratidão, lembrar-se das pessoas com quem podia contar, repetir para si que sua casa é lugar de descanso e de alegria e que qualquer coisa que tente substituir isso não permanecerá. Na madrugada seguinte, escutou ao longe o barulho de uma campainha de latão. 3 toques curtos, combinados no grupo como sinal de atenção. Ela respondeu com as 2 batidas na parede, sentiu a presença dos vizinhos como rede e esperou, deitada, respirando para alongar o corpo e não entregar o peito ao pânico. Quando o e-mail sem remetente voltou, semanas depois, vinha sem foto, apenas com um assunto vazio e um corpo de mensagem com um caractere único, um pequeno quadrado, como se o texto não reconhecesse a fonte, e um anexo sem extensão. Joana escolheu não abrir naquele momento. Levou o computador até a mesa da sala, ligou a luz, preparou um café e chamou em vídeo a amiga de antes. Juntas, decidiram que não precisavam ver tudo para seguir vivendo. Criaram uma pasta específica para guardar o que não entendiam, uma área de quarentena na vida digital, e voltaram a conversar sobre assuntos que fazem o coração lembrar da vida real. A solução ali não foi destruir o enigma, mas delimitar o espaço que ele ocupa. O medo encolhe quando encontra bordas. Para quem escuta, talvez a identificação venha dessa dor comum, a de ser observado sem consentimento, a de não saber de onde vem a intrusão, a de sentir a casa ameaçada por uma presença que parece passada e, ao mesmo tempo, adaptada aos nossos tempos de tela. A resposta, tantas vezes, é menos sobre expulsar um ser do outro mundo e mais sobre desenhar fronteiras no nosso. Acender luzes fora e por dentro, aceitar ajuda,
cultivar rotinas que lembram quem somos quando ninguém está olhando e decidir que, mesmo diante do inexplicável, existe muito que é escolha. Joana segue assim, com o portão mais firme, a rede de vizinhos mais viva, a casa mais leve, e ainda assim, às vezes, quando passa pelo corredor e a câmera capta um mínimo reflexo na maçaneta, ela sente um arrepio que não tem a ver com frio, como se, num ponto da rua, alguém com um saco ao ombro andasse devagar, esperando que as lâmpadas do poste piscassem de novo, como se o mundo inteiro respirasse no intervalo entre um clique e outro, no espaço onde o que conhecemos e o que fingimos não conhecer se tocam por um segundo que parece durar tempo demais. Notas do narrador para quem precisa de solução sem perder a alma da história. Para quem reconheceu em Ana o incômodo com o reflexo. Reduzir estímulos à noite, mover o espelho de lugar, criar rituais simples de abertura de janelas e afirmação do próprio espaço ajudam a devolver o corpo ao eixo. Falar com alguém de confiança e anotar sensações transformam o invisível em algo que dá para manejar. Não é sobre acreditar ou não, é sobre recuperar limites. Para quem se viu em Carlos, cercado por telas que parecem ter olhos, dividir a carga com pessoas reais, revisar configurações de privacidade, criar ilhas de desconexão e aceitar apoio profissional são passos claros. Medo adora silêncio. Quando a gente fala, ele perde território. Para quem se identificou com Joana, com a casa atravessada por uma presença que não se explica, fortalecer laços com a vizinhança, ajustar o ambiente físico, acolher o próprio descanso e decidir o que entra ou não entra em sua rotina digital são caminhos consistentes. A solução não é bravata, é somatório de pequenos gestos que juntos fazem diferençar. E se enquanto você me ouve, algo dentro reconhece que há um espelho que te olha por mais tempo do que deveria, ou um aplicativo que não respeita o momento de silêncio, ou um quintal que perdeu um pouco do sossego, respira agora, sente os pés no chão, lembra dos nomes de quem pode te ouvir sem julgar e escolhe hoje um gesto pequeno que diz, aqui mando eu. Às vezes é só isso que falta para que a história mude de rumo. Mesmo que em algum lugar uma notificação insista em acender sem motivo, um reflexo pareça piscar fora de hora, ou um saco roçar o chão de uma rua distante, esperando que alguém, por um segundo, esqueça de que tem a quem recorrer e de que não precisa enfrentar o escuro sozinho. Um enorme obrigado a todos que se inscreveram no canal, deixaram aquele like poderoso, compartilharam o vídeo com os amigos e soltaram um comentário incrível lá embaixo. Vocês fazem toda a diferença, e eu mal posso esperar para trazer mais histórias arrepiantes para vocês.